gente estudar esse tema, é necessário que a gente estude todo o contexto histórico, porque como eu falei ontem para Lígia, né, que também vive aqui em Portugal, eu disse para ela que nós temos que estudar não apenas para gravar um vídeo, para mandar para as pessoas que pensam o contrário. Não, não é isso. A gente quer estudar para nos vacinar contra qualquer vento de doutrina que esteja soprando sobre a nossa igreja nesse tempo que estamos vivendo. Estamos vivendo no final da história da Terra e, e é natural e profético que ventos de toda espécie, ventos de doutrina, soprem sobre a nossa igreja. A questão é assim, que quando isso acontece, muitos de nossos irmãos, infelizmente, são pegos de surpresa e não estão preparados e acabam sendo levados. Temos que considerar que a profecia também diz que a igreja nos últimos dias vai passar por um processo de sacudidura. Então, e o que é que vai sacudir a igreja? E a irmã White fala que a introdução de falsas doutrinas. E é tão interessante porque, às vezes, elas acabam entrando muito sutilmente. Parece verdade, ou às vezes ela está misturada com muita verdade, e acaba causando algum entusiasmo no irmão ou numa irmã, alguma empolgação, mas quando a gente vai para a raiz daquela doutrina, ou daquele ensinamento que está sendo dado, tem alguma coisa ali que corrompe todo aquele ensinamento, e a gente tem que ter muito cuidado com isso. Então, assim, eu queria compartilhar aqui a minha tela. Eu vou fazer uma introdução, primeiramente, sobre como foi que as heresias adentraram a igreja, no começo da nossa igreja, não a igreja adventista, mas no começo da igreja cristã, para que a gente possa entender como a igreja enfrentou essas doutrinas através dos tempos, como também elas causaram muito estrago na igreja, de maneira que a gente venha se conservar íntegros, e como a Cesiane falou na oração, fiéis às doutrinas que já são estabelecidas pela nossa igreja, que é no número de 28. Pronto. Olha, isso é uma série de estudos que eu fiz lá em Fortaleza, né, que tem como título A Plenitude da Divindade e o Grande Conflito. Eu pus esse tema porque o grande conflito, porque infelizmente nos últimos tempos nós temos sofrido um grande conflito em torno desse tema que é a divindade. Algumas pessoas costumam chamar a Trindade. Eu falo divindade porque é o termo que a irmã White usa no livro Desejar de Todas as Nações, mas o termo Trindade não estará errado. O problema é que esse termo, essa palavra Trindade, ficou cunhada como que se fosse um termo católico, usado pelos católicos. Então, quando a gente fala Trindade, as pessoas pensam que nós acreditamos na Trindade católica, e isso não é verdade. Inclusive, muitos dissidentes da nossa igreja, que saíram da nossa igreja por causa dessa doutrina, eles nos acusam de ter bebido o vinho de Babilônia, porque eles dizem que nós acreditamos na Trindade católica. E nós vamos ver aqui, através desses estudos, ou dessa série de estudos, que eu acredito que vai ser uma série, que não tem nada a ver esse argumento, que eles é que creem numa doutrina muito próxima do catolicismo, e que de todas as igrejas que há na face da Terra, é a Igreja Adventista do Sétimo Dia a que crê num conceito mais correto a respeito da divindade triuna. Então, assim, eu quero convidar os irmãos a gente fazer, assim, uma viagem no tempo para a época da Igreja Apostólica. Porque, assim, naquela época havia uma doutrina pura. E isso é que eu quero investigar com os irmãos, para que a gente venha entender como foi o desenvolvimento da doutrina através dos tempos. Mais especificamente, a doutrina da divindade de Jesus e da divindade do Espírito Santo. Porque sobre a divindade do Pai, a gente não tem nenhum problema. Não discutimos sobre isso. A questão é Jesus e o Espírito Santo. Então, assim, vamos voltar no tempo. E, assim, eu já pus os textos bíblicos aqui, se vocês quiserem anotar ou quiserem abrir a Bíblia de vocês. Ou, se quiser ler comigo aqui, eu posso, de vez em quando, pedir para alguém ler um texto bíblico aqui, outro acolá, para que a gente possa interagir entre nós. Afinal de contas, isso não é um sermão.
é um estudo. Então, é bom que haja a participação de todos. E se alguém quiser me interromper para fazer alguma pergunta, fiquem à vontade, tá bom? Se quiser pedir para eu voltar o slide, eu também volto, para que haja um consenso entre todos e ninguém fique atrás, tá bem? Então, o primeiro texto está em Atos, capítulo 2, no versículo 42, que diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Eu coloquei aqui como um subtítulo o amor fraternal da igreja primitiva. E como título dessa apresentação de hoje, eu pus aqui, vocês podem observar, o nome da série é A Plenitude da Divindade e o Grande Conflito, e o subtítulo desse primeiro tema é Os Primeiros Ventos, porque nós vamos analisar os primeiros ventos de doutrinas que sopraram na igreja no começo da igreja cristã. Mas o que é que prevalecia lá? Atos 2:42 diz que todos perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Eu não sei, mas eu acho que vocês concordam comigo que a doutrina, que é que o texto bíblico chama de a doutrina dos apóstolos, era uma doutrina pura, uma doutrina incorruptível, isenta de erros. Agora, é claro que isso não significa que eles já tinham toda a verdade a respeito de todas as coisas. Não. Muitas das coisas foram se desenvolvendo com o passar do tempo. Tanto que em Atos capítulo 15 nós encontramos um concílio, o Concílio de Jerusalém, que foi realizado para estabelecer algumas doutrinas principais da fé cristã. E nós estamos no capítulo 2. Isso acontece no capítulo 15. Então, você vê que através dos tempos, ou melhor, com o passar dos anos, a doutrina foi se solidificando. Mas em Atos 2 é dito que todos os irmãos da igreja primitiva perseveravam na doutrina dos apóstolos. Que doutrina é essa? Qual era o pensamento dos apóstolos a respeito de Jesus, da divindade de Jesus e do Espírito Santo? É para a gente chegar para entender esses dois conceitos, né, que eu estou começando lá do começo da história, para a gente entender como eles acreditavam, porque eu acredito, assim, que nós temos que pensar como eles, porque eles tinham uma doutrina pura. Eu não sei se vocês lembram, mas em Apocalipse, capítulo 6, fala-se dos selos, 7 selos. E quando é aberto o primeiro selo, aparece um cavalo branco, depois um cavalo vermelho, depois um cavalo preto e depois um cavalo amarelado, descolorado. Esses selos, eles representam períodos da história da igreja. E o primeiro selo, quando abre, que aparece um cavalo branco, aquele cavalo branco é um símbolo de pureza. Isso nos dá a entender que havia uma pureza não apenas no caráter dos cristãos do primeiro século, mas também havia uma doutrina limpa, uma doutrina pura. Então, vamos aqui analisar mais ou menos como que eles se comportavam, como é que eles viviam. Olha o que é que diz aqui, Atos capítulo 2, versículo 46 e 47. Diz assim: e perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Olha, se a gente for analisar Atos capítulo 2, principalmente depois que eles recebem o poder do Espírito Santo, e a gente vai para Atos capítulo 3, Atos capítulo 4, a gente percebe que há uma união na igreja. Existe amor fraternal. Os irmãos estão unidos na doutrina, no coração e também no trabalho missionário. E eu acredito, assim, que o fato de eles estarem unidos numa doutrina pura e eles terem apenas um só pensamento, isso colaborava para que eles também estivessem unidos no mesmo espírito cristão, de maneira que, aqui em Atos capítulo 4, eu não pus esse texto aí no slide, mas em Atos capítulo 4, tem um texto interessante que diz assim,
E os apóstolos, versículo 33, Atos 4, 33. Ou melhor, 32 e 33, diz assim: E era um o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Olha o que diz o texto: em todos eles havia abundante graça. Enfim, eles estavam num espírito que nós deveríamos estar hoje. Deveríamos estar unidos. Eles estavam imbuídos pelo poder do Espírito que eles receberam no Pentecostes, a chuva temporã. E a serva do Senhor diz que quando recebermos a chuva serôdia, nós vamos estar mais cheios, mais imbuídos, com mais poder do que os irmãos da igreja primitiva. Busquemos essa chuva. E eu falo dessa chuva porque, de alguma forma, ela está relacionada ao Espírito Santo, ao poder do Espírito Santo. E o objetivo aqui é estudar a divindade de Jesus e do Espírito Santo. Então, eu não posso deixar de usar esses termos de vez em quando. Chuva, fogo, porque o Espírito Santo aparece na Bíblia de muitas maneiras. Então, de vez em quando, durante o estudo, eu vou estar usando esses termos que são usados para indicar o poder, a presença do Espírito Santo. Mas vamos aqui. A serva do Senhor, no livro Atos dos Apóstolos, ela diz assim: qual foi o resultado do derramamento do Espírito no dia de Pentecostes? Aí ela dá a mesma resposta. As boas novas de um Salvador ressuscitado foram levadas até as mais longínquas partes do mundo habitado. À medida que os discípulos proclamavam a mensagem da graça redentora, os corações se entregavam ao poder da mensagem. A igreja viu conversos vindo para ela de todas as direções. Extraviados converteram-se de novo. Pecadores uniram-se aos crentes em busca da pérola de grande preço. Alguns que haviam sido os mais ferrenhos inimigos do evangelho tornaram-se os seus campeões. Cada cristão via em seu irmão uma revelação do amor e benevolência divinos. Perceba isso, irmãos. Cada cristão via em seu irmão uma revelação do amor e benevolência divinos. Só um interesse prevalecia. Um elemento de emulação absorveu todos os outros. Esse elemento de emulação era o elemento de todos quererem ser iguais. A ambição dos crentes era revelar a semelhança do caráter de Cristo, bem como trabalhar pelo desenvolvimento do seu reino. Alguns aí devem estar se perguntando, o que é que isso tem a ver com a doutrina em si da divindade? Sabe o que é que tem a ver? É porque, assim, havia harmonia na igreja primitiva, e isso está claro através desses textos. Mas Satanás, ele conseguiu destruir essa harmonia. E para ele destruir essa harmonia, ele começou a soprar ventos de doutrinas. E o livro Atos dos Apóstolos, ainda falando dessa harmonia, diz assim: os membros da igreja estavam unidos em sentimento e ação. O amor à igreja era a cadeia de ouro que os unia. Prosseguiram em conhecer o Senhor mais e mais perfeitamente, e a vida deles revelava o júbilo e a paz de Cristo. Visitavam os órfãos e as viúvas em suas aflições. Guardavam-se incontaminados ou imaculados do mundo, sentindo que deixar de fazer isto seria uma contradição de sua fé e uma negação de seu Redentor. Pois bem, eu acho que está muito claro sobre como era que eles viviam, qual era a harmonia que havia na igreja primitiva. Eu estou aqui baixando, deixa eu só ajeitar aqui. Eu queria pedir desculpa aos irmãos, porque aqui está tendo obras na casa e talvez vá ter um barulhinho aí, mas eu acho que já foi avisado ali para não fazer tanto barulho. Pronto.
Só aumentando aqui. Então, vamos lá. Continuando, a serva do Senhor diz assim: depois de algum tempo, porém, começou a minguar o zelo dos crentes, bem assim o seu amor a Deus e de uns para com os outros. O que deve ter acontecido com a igreja primitiva, de maneira que o amor a Deus e de uns para com os outros esfriasse? A serva do Senhor continua dizendo o seguinte: a frieza invadiu a igreja. Será que coisas desse tipo não têm acontecido conosco? Não tem acontecido com as nossas igrejas? Eu acho que alguns de vocês também já devem ter tido alguma experiência nesse sentido. Eu já fiz parte de uma igreja a igreja que tinha 25, 30 membros, era uma igreja pequena. Irmãos, de 25 a 30 membros, ficou apenas 5. Ficou 5 pessoas. E o que levou as outras 25 foram ventos de doutrina. Será que foi algo desse tipo que aconteceu na igreja no passado? Vamos continuar a leitura. Alguns esqueceram a maneira maravilhosa em que haviam recebido a verdade. Os velhos porta-estandartes caíram em seu posto, um após outro. Alguns dos obreiros mais jovens, que poderiam haver partilhado das responsabilidades desses pioneiros, e assim se preparado para assumir direção sábia, haviam se cansado, note, das tão repetidas verdades. Em seu desejo de alguma coisa nova e estimulante, buscaram introduzir novos aspectos da doutrina, mais amáveis, mais agradáveis a muitos espíritos, mas não em harmonia com os princípios fundamentais do Evangelho. Em sua confiança própria e cegueira espiritual, deixaram de discernir que esses sofismas levariam muitos a pôr em dúvida as experiências do passado, conduzindo assim à confusão e incredulidade. Então, percebam o que aconteceu com os nossos irmãos no passado. Eles começaram bem, trabalhavam muito, tinham uma doutrina pura, procuravam ser mais e mais semelhantes a Cristo no caráter. Mas aquelas pessoas que receberam a verdade, assim como eu já recebi, e vocês também. E quando a gente recebe, a gente fica entusiasmado com essa verdade que há nesse livro e também no Espírito de Profecia. Nós ficamos com o desejo de falar isso para todo mundo. Isso foi o que aconteceu comigo, e eu acho que já aconteceu com vocês também, na experiência cristã que vocês tiveram na conversão. Nós ficamos entusiasmados e maravilhados com a verdade. Queremos falar dela para todas as pessoas, principalmente para os nossos familiares, porque queremos que eles também desfrutem da paz que nós estamos desfrutando e venha fazer parte da igreja que estamos fazendo. Isso aconteceu também no passado. Só que ao passar os anos, como diz aqui o Espírito de Profecia, diz aqui, alguns haviam se cansado das tão repetidas verdades. Alguns já estavam cansados de ouvir sempre a mesma coisa, que Jesus não estava morto, mas agora revivia, e que ele iria voltar, e que devemos pregar o evangelho de arrependimento e para as pessoas do mundo. Era a mensagem, a verdade presente para a época dos discípulos, dos apóstolos, era a da ressurreição de Jesus, que ele esteve morto, mas agora vivia. E que para que todos os que quisessem fazer parte do reino de Deus e dos salvos tinham que aceitá-lo como seu salvador pessoal. Então, assim, alguns estavam cansados de ouvir sempre a mesma coisa. E diz aqui que em seu desejo de alguma coisa nova e estimulante, eu vou pôr aqui o fone de ouvidos, irmãos, para que eu acho que de alguma forma vai ajudar a vocês não ouvir o barulho externo. Só um momento. Estão a me ouvir aí? Sim? Sim, alguém está a ouvir aí? Sim, sim, Efraim, estamos ouvindo, mas estamos ouvindo bem, viu? A gente não estava ouvindo barulho, não.
Ah, tá bom, é porque começou as obras aqui, mas tudo bem. Então, vamos lá. Mesmo lá no primeiro século, alguns estavam com um desejo de alguma coisa nova e estimulante. Ou seja, o desejo de alguma coisa nova e estimulante era o desejo de uma doutrina que trouxesse algum tipo de empolgação, algum reavivamento, entre aspas, espiritual. Para que eles tivessem essa coisa nova e estimulante, diz o texto que eles buscaram introduzir novos aspectos da doutrina. Tentaram modificar alguma coisa na doutrina ou acrescentar algo a mais. Só que isso, a serva do Senhor disse que era mais agradáveis a muitos espíritos, mas não em harmonia com os princípios fundamentais do Evangelho. Em sua confiança própria e cegueira espiritual, olha, perceba, por mais que a pessoa seja eloquente no falar, por mais que a pessoa exponha aquilo que parece ser verdade a seus próprios olhos, a serva do Senhor diz que ela está numa condição de cegueira espiritual porque tem procurado, de alguma forma sutil, introduzir novos aspectos da doutrina naquilo que ela está ensinando. E ela diz que nessa cegueira espiritual, eles deixaram de discernir que esses sofismas levariam muitos a pôr em dúvida as experiências do passado, conduzindo, sim, à confusão e incredulidade. Tanto eu como vocês tivemos uma experiência espiritual no passado, como eu falei até agora há pouco. Logo quando a gente se converte, ficamos assim, entusiasmados, e é um entusiasmo santo, destituído de maldade. É um entusiasmo verdadeiro. Não é uma empolgação baseada numa doutrina falsa, num novo aspecto doutrinário. Não. É um entusiasmo baseado na doutrina pura. E a gente quer que as pessoas saibam disso. Só que a serva do Senhor diz que muitos esqueceram dessa experiência espiritual que tiveram no passado. E isso foi graças ao desejo de uma coisa nova. E essas coisas novas e empolgantes, elas, no fim, acabam trazendo confusão e incredulidade. Eu não sei se vocês já conheceram alguém assim, mas eu já conheci pessoas que começaram deixando de crer na divindade de Cristo, depois deixaram de crer na divindade do Espírito Santo, e aí afundaram cada vez mais. Depois disseram que o nome de Jesus não era mais Jesus, era Yeshua ou Yahushua. E depois eu já ouvia cada aberração de que nós temos que ser fiéis na reforma de saúde, que é verdade, temos que ser, mas alguns eu já ouvi que alguns deixaram de comer até alface. Chega até a ser engraçado, mas é triste. Deixaram de comer alface porque eles diziam que ao arrancar o alface você estava matando a planta e não sei o que mais, etc. Chegaram a esse ponto. E no fim, eles já não acreditavam mais em nada. Por isso que acaba conduzindo as pessoas a uma confusão de ideias, de pensamento, e elas começam a lutar entre elas, e no fim elas não creem mais em nada. E ficam fora da igreja, vão para o mundo, e não querem mais voltar. Alguns com vergonha, e outros porque ainda até hoje acham que faz parte da igreja pura, a igreja remanescente, e a igreja adventista do sétimo dia, na visão deles, é Babilônia. Então, assim, vamos continuar o nosso estudo para que os irmãos percebam que as coisas são muito sérias, e a gente tem que ter muito cuidado. Como eu acho que foi a irmã Irani falou. Como ela disse, eu achava que isso já estava resolvido, era uma doutrina que a gente a igreja toda está em harmonia. Eu também achava isso, e é um comentário que é real. A gente pensa que está todo mundo bem na doutrina, e ninguém vai ser desviado. Mas eu também fiquei abismado quando eu ouvi isso pela primeira vez. Então, eu tive que pesquisar e ver a história e ver como foi que isso foi introduzido na igreja no passado, porque o que acontece hoje é a ressurreição dos ventos de doutrinas que já sopraram no passado. Então, porque muitos não conhecem a história, muitos não conhecem o passado, então, no presente, acaba sendo levado, assim como muitos
anteriormente, lá no primeiro século, foram levados. E eu queria, assim, convidar vocês, é um texto que eu não abri aqui, mas me veio à mente agora, um texto interessante que está em Eclesiastes, no capítulo 3. No capítulo 3. Geralmente a gente usa esse texto quando nós estamos estudando profecia, mas eu queria fazer uma aplicação. O capítulo 3 de Eclesiastes, versículo 15, diz assim: o que é, vocês concordam comigo, que é o presente? Já foi. Olha o que ela diz: o que é no presente, já foi. O que há de ser, ou seja, futuro, também já foi. E Deus pede conta do que passou. Por que eu estou usando esse texto? Para poder enfatizar o seguinte, que o que está acontecendo no presente, seja no que diz respeito aos acontecimentos proféticos em alguns aspectos, mas também no que diz respeito aos ventos de doutrina, o que é, já foi no passado. O que há de ser no futuro também já aconteceu no passado. Então, assim, é necessário estudarmos o passado, saber como os irmãos, os nossos irmãos do passado lidaram com os ventos de doutrina e os problemas eclesiásticos, para que a gente também venha ter sabedoria e saber como lidar no presente século. Então, vamos continuar. No livro de Atos, no capítulo 20, no versículo 29 e 30, o apóstolo Paulo ele já tinha advertido a igreja, antes da sua morte, a respeito do que iria acontecer. E ele diz assim: porque eu sei isto, que, depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão ao rebanho, e que de entre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas, para atraírem os discípulos após si. Perceba que o apóstolo Paulo fala que esses lobos cruéis, eles se levantariam dentre vós mesmos. Era de dentro da própria igreja. Iria se levantar homens cruéis que queria atrair os discípulos após eles. Sempre é assim. É o desejo de criar um movimento. É o desejo de atenção. É o desejo de que as pessoas venham ali considerar como uma pessoa que tenha um dom diferente dos demais. Então, é sempre esse desejo de atrair os discípulos após si. Então, o apóstolo Paulo já tinha feito essa advertência. Vamos ver mais. Pronto. Aqui é o ponto que eu queria chegar. Porque eu já quero começar falando para os irmãos de alguns movimentos que começaram a surgir no período da Igreja Apostólica, no primeiro século. Esses movimentos que Paulo já havia profetizado. E esses movimentos, o que eles acreditavam a respeito de Jesus. Eu vou trabalhar primeiro a questão de Jesus, para depois irmos para o Espírito Santo. Afinal de contas, o objetivo aqui não, é nos vacinarmos contra qualquer evento de doutrina. E eu sei que vocês um dia, se é que já não aconteceu, também vão ter que enfrentar teorias a respeito da divindade de Jesus, teorias errôneas. Então, um dos primeiros grupos que apareceram na igreja cristã, eles são denominados, né, são chamados de os ebionitas. Quem eram os ebionitas? Eu coloquei aqui um texto. Esses textos eu tirei de livros de história e também eu não pus a referência, peço desculpa por isso, mas eu posso passar depois, e também tem no comentário bíblico adventista. Diz assim: à medida que foi aumentando o número de gentios na igreja cristã, e os cristãos de origem judaica se tornavam a minoria, perceba, lá no começo da igreja cristã, quando você vai no livro de Atos, lá diz que se batizou quase 3.000 almas com a pregação de Pedro. Muitas dessas pessoas, claro, que eram judeus que viviam em outras partes do mundo. Mas à medida que o evangelho foi sendo pregado em outros lugares fora da Judéia, muitos gentios foram se convertendo de maneira que o número de cristãos judeus foi se tornando minoria. E os que eram gentios, eles tinham um pensamento filosófico, porque eles foram helenizados pelos gregos.
Então, com o passar do tempo, esses cristãos gentios que tinham uns pensamentos estranhos, por mais que eles tivessem se convertido ao cristianismo, alguns deles tentaram misturar um pouco da sua filosofia pagã com as doutrinas fundamentais do cristianismo. E isso foi dando origem a novos pensamentos e a novos movimentos naquela época. Diz assim mais: os que eram particularmente zelosos da lei se tornaram autoconscientes como grupo. Olha, os zelosos da lei, aqui a gente poderia aplicar, né, e dizer que eram os judeus cristãos. E diz assim: formaram uma ou mais seitas e passaram a ocupar, nas ideias e na prática, a área limítrofe entre o cristianismo e o judaísmo. Esses são, não estou agora falando acabei falando dos gentios que se converteram, mas estou aqui a me referir dessa minoria de cristãos judeus, que continuaram sendo zelosos da lei. Então, eles eram zelosos nas ideias e na prática, e eles ficaram ali na região limítrofe entre o cristianismo e o judaísmo. E continua dizendo: os ebionitas eram descritos pelos escritores cristãos como o principal, senão o único desses grupos judaico-cristãos. Mas a questão é, o que eles pensavam ou acreditavam a respeito de Jesus? Porque eles eram, afinal de contas, cristãos também. Então, eles aceitaram Jesus. Mas como é que eles pensavam ou acreditavam a respeito de Jesus? Vamos ver. Diz assim: os ebionitas devem ter consistido, em sua maior parte, de fariseus. Os fariseus, vocês sabem, que eram muito zelosos, mas eram fariseus que tinham aceitado Jesus, se convertido. Eles foram sucessores naturais dos judaizantes, a quem o apóstolo Paulo tanto se opôs, como é revelado em sua epístola aos Gálatas. O apóstolo Paulo sofreu muitos problemas com os judaizantes. O apóstolo Paulo ia na Galácia, fundava uma igreja na Galácia. Aí chegavam os cristãos judeus, que passaram a ser conhecidos como judaizantes, porque eles queriam introduzir ainda aspectos da lei cerimonial na doutrina que estava sendo pregada por o apóstolo Paulo. Eles tentavam introduzir a circuncisão, e diz a serva do Senhor no livro Atos dos Apóstolos que há ainda alguns aspectos das leis cerimoniais. Então, Paulo teve que atacar, ou melhor, se defender, poderia dizer assim, e defender a igreja contra esses falsos ensinamentos. Você pode ver isso em Gálatas capítulo 1, versículo 10, que Paulo fala assim, vamos abrir aqui, Gálatas capítulo 1, Gálatas capítulo 1, no versículo... Ele diz assim no versículo 10, porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Porque se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Voltando um pouco mais no versículo 6, Paulo diz, maravilho-me de que tão depressa passastes daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Então, Paulo, ele estava enfrentando um outro evangelho que estava sendo pregado. Então, assim, os irmãos percebem que as coisas já, os problemas não são da agora, os problemas já são do passado. Então, o que é no presente já foi no passado. Então, é preciso a gente estudar o passado para saber como lidar com a igreja e essa situação no presente. Continuando, falando ainda dos ebionitas, diz assim, eles aceitavam a Jesus como o Messias prometido. Olha, perceba, os ebionitas, esse movimento que surgiu no primeiro século, aceitavam Jesus como o Messias prometido, o filho de Davi, mas apenas como um homem, de maneira semelhante a Moisés e Davi, e como um fruto natural da união de José e Maria. Segundo sua crença, ele se tornou cônscio de seu status messiânico por ocasião de seu batismo por João, quando lhe foi dado um espírito divino. Os ebionitas insistiam em conservar a circuncisão e toda a lei ritual de Moisés,
como necessárias para a salvação. Inevitavelmente, os ebionitas classificavam Paulo como um apóstata e um herege. Alguns até afirmavam que Paulo não era um judeu, mas um pagão convertido ao judaísmo, do qual apostatou mais tarde por motivos impuros. Então, perceba, qual era a crença dos ebionitas a respeito da divindade ou da pessoa de Jesus? Eles acreditavam que Jesus era filho natural de José e Maria. Era um homem notável como Moisés e Davi, e que teve consciência de seu status messiânico só por ocasião do batismo, quando foi ouvida uma voz do céu que dizia: "Este é meu filho amado em quem me comprazo." Ou seja, Jesus não era pré-existente. Jesus não existia no passado. Ele passou a existir no momento em que ele foi concebido por José e ele nasceu como uma pessoa normal, uma criança normal, e teve consciência de seu status messiânico só no batismo. Ou seja, foi ali no batismo que Deus, de alguma forma, o batizou, por assim dizer, como seu filho. Esse era o pensamento dos ebionitas a respeito de Jesus. Mas teve uma ramificação dos ebionitas, um outro movimento que saiu daquele, como acontece hoje. Saiu o movimento da Igreja Adventista, o movimento da Igreja de Deus. Quando as coisas não dão certo lá, eles começam a divergir entre eles, e sai uma outra ramificação, outro movimento daquele. Então, perceba, a história se repete, não há nada de novo debaixo do sol. Esse movimento que se ramificou dos ebionitas, eles são chamados, como eu pus aqui embaixo, de eucasitas. Um grupo dos ebionitas, os eucasitas, ensinava que Cristo, preste atenção, Cristo literalmente havia sido gerado pelo Pai em eras passadas e assim era inferior a ele. Então veja, lá no primeiro século, surgiu os ebionitas, que acreditavam que Jesus era um homem comum e que foi batizado como filho de Deus por ocasião do seu próprio batismo. E do grupo dos ebionitas saiu os eucasitas, que diziam o seguinte: não, Jesus ele é pré-existente, ele já existia no passado. Só que lá nas eras passadas da eternidade, ele teve um começo. Ele foi gerado pelo Pai. E por ele ter sido gerado pelo Pai, ele de alguma forma era inferior ao Pai. Então nós já temos aqui dois grupos, dois movimentos que nós podemos identificar que causava problema na igreja lá no primeiro século, seja tentando introduzir um evangelho corrompido ou impuro, um outro evangelho, como o apóstolo Paulo fala, porque tentava acrescentar ainda aspectos da lei cerimonial, mas não só isso, mas um evangelho impuro porque tinha uma mensagem a respeito de Jesus, uma concepção a respeito de Jesus que era equivocada. A serva do Senhor, ela fala no livro Atos dos Apóstolos, na página 383, o seguinte: enquanto permanecia em Corinto, o apóstolo Paulo teve motivos para sérias apreensões com respeito a algumas das igrejas já estabelecidas. Através da influência de falsos ensinadores que se tinham levantado entre os crentes em Jerusalém, a divisão, olha, perceba o que é que acontece: divisão, heresia e sensualismo estavam rapidamente ganhando terreno entre os crentes na Galácia. E a irmã White destaca uma das coisas que eles ensinavam, né? Diz: esses falsos ensinadores estavam misturando tradições judaicas com as verdades do Evangelho. Então, assim, não apenas isso, não eram apenas as tradições judaicas, mas eles também estavam introduzindo aspectos doutrinários diferentes a respeito da pessoa e da divindade de Jesus. Então, vamos dar continuidade. Olha, gente, eu estou aqui dando o estudo e eu não estou vendo se alguém levanta a mão, não estou vendo nada disso, é por isso que eu estou continuar, tá bem? Pronto. Gálatas capítulo 1, como eu já tinha lido, versículo 6 ao 8 diz:
Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou à graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, o que é que diz o texto? Seja anátema. Irmãos, olha, não importa quem seja. Pode ser um pastor, pode ser, pode ser até o nosso presidente da Associação Geral. Se ele for introduzir um outro evangelho além daquele que já está posto, seja anátema. Se o anjo do céu fizer isso, não aceiteis. É isso que o apóstolo Paulo fala. Okay? Então, vamos lá. Um outro movimento. Esse daqui já foi ouvido, já muita gente ouviu falar desse. Os gnósticos. O que é que os gnósticos acreditavam? Eles diziam o seguinte, né? Havia vários cultos gnósticos dirigidos por líderes que às vezes tinham um pequeno número de seguidores. Às vezes era um grande número. Não era tanto o movimento, os gnósticos, mas era uma forma filosófica de pensar. Eles não possuíam uma organização geral e tinham pouca consciência própria. Se tornou um problema para os líderes do cristianismo nos anos finais da era apostólica. Então, ali por volta do ano 90 até o ano 100, no final da era apostólica, e esse pensamento, essa ideia, que é a ideia gnóstica, causou muito problema para os líderes da igreja. E ainda há registros a seu respeito nos últimos anos do terceiro século. Então, vamos ver qual era o pensamento gnóstico, quais eram as ideias gnósticas. Diz assim, o primeiro ponto era: por trás de tudo o que pudesse ser conhecido ou imaginado, havia um Deus supremo, um Espírito divino. Então, assim, por trás de tudo o que há no universo, havia um Deus supremo, mas esse Deus, ele era o quê? Um Espírito divino. Diz assim, esse Deus seria uma essência espiritual e incorpórea. Então, perceba, esse Deus, ele parece ser, de alguma forma, impessoal, porque ele é reduzido apenas a uma essência espiritual e incorpórea. Isso era o que os gnósticos acreditavam. Alguns gnósticos, na verdade, ensinavam que seu Deus não tinha essência, note, nem pessoa. Então, até mesmo entre os gnósticos havia facções. Havia grupos distintos entre os próprios gnósticos. Uns pensavam A, outros pensavam B, outros pensavam C. E um desses grupos chegavam a ensinar que Deus não tinha essência nem pessoa, não era um ser pessoal. Outro ponto. Desse Deus supremo, diziam ter se originado, através de eras incontáveis, uma sucessão de emanações chamadas éons, que eram expressões do princípio originador e que serviam para torná-lo menos incompreensível. Vamos aqui entender isso. Os gnósticos ensinavam que desse Deus supremo, que era um espírito divino ou uma essência impessoal, incorpórea, desse Deus foram emanadas o que eles chamam de éons. Esses éons foram emanando desse Deus espiritualista, né? Por assim dizer, esse Deus essência, esse Deus impessoal. Desse Deus impessoal foram emanando éons através dos incontáveis séculos da eternidade. Esses éons, a gente vai ver mais na frente, eles eram deuses menores. E como os gnósticos, eles se baseiam, eles estão fundamentados no mistério, eles estão fundamentados em códigos. Eles diziam que esses deuses menores eram os responsáveis por estabelecer códigos que faziam com que
outros seres não tivessem como conhecer na sua plenitude o Deus Supremo. Essas emanações, os eons, eles foram originados, ou seja, eles tiveram uma origem. E isso era o que os gnósticos ensinavam. Continuando. No terceiro ponto diz, tudo que a essência divina expressava, ou esse Deus Supremo expressava, continha em perfeição o divino princípio da luz. Quando fala do princípio da luz, eles estão querendo dizer o princípio do bem. E o princípio das trevas é o princípio do mal. Então, lá nesse Deus Supremo, lá nessa luz, ou melhor, nessa essência impessoal, lá havia o divino princípio da luz, o princípio do bem, da pureza. Mas havia também um princípio de trevas lutando com a luz, buscando encontrar um lugar no universo da luz. Então, para eles, o mal sempre existiu. Lá, né, lá no universo, lá nesse lugar que eles chamam de pleroma. Então, tinha um princípio das trevas lutando com a luz, buscando um lugar no universo da luz e esperando finalmente vencê-la. Se tal coisa acontecesse, ocorreria um inimaginável eclipse de todas as coisas. Finalmente, eles diziam, um dos éons caiu da pleroma. Um desses éons que foram emanados, ele caiu da pleroma, a pleroma era onde habitava essa essência impessoal, esse Deus espiritualista. Um éon caiu. E o que foi que aconteceu com esse éon que caiu? Eles diziam o seguinte, dessa horrível situação resultou a criação da matéria. E o que é a matéria, para eles, é a Terra, é o planeta Terra. A partir da mistura do éon caído com o mundo inferior das trevas, e ele está falando também da terra, porque lembra que lá em Gênesis fala que o Espírito de Deus pairava sobre a superfície das águas, né? E que havia trevas sobre a face do abismo. Então, assim, eles dizem que o mundo, planeta Terra, existia, né? Nesse mundo, como eles chamam aqui, o mundo inferior das trevas. E esse mundo inferior das trevas teve contato com o éon que caiu. O éon que caiu era um Deus menor. Era um Deus que emanou do Deus Supremo. E diz mais, a matéria era sem forma, caótica, impregnada de trevas e, portanto, má. Perceba que lá em Gênesis, eles tentavam reinterpretar Gênesis, e ao falar da terra, lá em Gênesis capítulo 1, diz que a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. A terra era má, a matéria era má. O demiurgo, que era o nome desse éon que caiu, o demiurgo, o éon caído, deu forma a essa matéria má. E disso resultou o mundo material que nós conhecemos hoje como Terra. Então, perceba as aberrações que giram em torno do gnosticismo. De alguma forma, esse éon caído foi que deu forma, e não foi o Deus Criador que deu forma à Terra. Então, vamos lá. Continuando. Um último ponto. A queda do éon e a formação de um mundo mau tornou necessário um ato de salvação. Ou seja, a matéria que era má, né, e teve contato com o demiurgo, esse éon caído, fez, ou melhor, fez com que houvesse a necessidade de uma redenção desse mundo que era mau e teve contato com o éon caído. Então, isso foi empreendido por outro éon. Um outro éon tinha que sair do pleroma, de perto do Deus Supremo, do Deus impessoal, para vir aqui redimir esse mundo mal. E quem era, na mente gnóstica, esse éon que teria que fazer esse trabalho? Ele é identificado como Cristo. Ele teria descido ao nível do mundo imperfeito, se uniu temporariamente ao homem Jesus, provavelmente em seu batismo, e permaneceu com ele até pouco antes de sua morte.
O Cristo Éon realizou a obra de salvação ao resgatar o Éon caído, reunir a luz, separando-a das trevas deste mundo e revelando, por meio de Jesus, o conhecimento oculto, ou a gnose, pelo qual pessoas podem ser libertadas das trevas e alcançar a esfera da luz. Então, perceba, o Éon Jesus, o Éon Cristo, saiu do pleroma para vir redimir esse mundo, e quando ele veio a esse mundo, ele encontrou Jesus, o homem natural, o homem que nasceu de José e Maria, como os ebionitas acreditavam. E esse espírito, esse Éon, ele se uniu no corpo desse homem chamado Jesus, e assim o Éon foi que ele conseguiu, de alguma forma, redimir esse mundo. E as pessoas que aceitam o Cristo, elas de alguma forma, quando morrem, a matéria, que é o corpo, que é má, a matéria é má, ela volta para a terra, e o espírito é libertado. Por isso que tem a doutrina da imortalidade da alma, a gente já vê aí mais ou menos o seu surgimento, né? É no paganismo, e os gnósticos também tinham esse pensamento. Porque a alma é libertada e vai para o céu. Vai ter o encontro com a luz, com a esfera da luz, onde habita o Deus impessoal, o Deus espiritualista. Então, esse era o pensamento dos gnósticos. E um dos maiores promulgadores desse pensamento foi Cerinto, né? Cerinto, um homem chamado Cerinto, que viveu ali no final do primeiro século. Ele tinha um pensamento gnóstico, mas ele acabou por ter um outro pensamento depois e desenvolveu um outro movimento que ficou conhecido como os docetistas. O apóstolo João, ele teve que escrever muitas coisas nas suas cartas para combater os pensamentos dos docetistas. Mas antes vamos saber quem eles eram. Diz assim: os docetistas eram um grupo de gnósticos que defendiam que a primeira vinda de Cristo à Terra devia ser explicada apenas como uma aparência. Olha, Cerinto desenvolveu o pensamento gnóstico, mas numa outra vertente. Ele disse que o Cristo, Jesus, que veio à Terra, ele era apenas uma aparência. Ele era apenas um ser meio que imaterial. Mas por que ele dizia que Jesus tinha que ser um ser imaterial? E não ter uma aparência corpórea, física, como a de qualquer homem? Diz assim: os docetistas ensinavam a maldade da matéria e, particularmente, da carne. Portanto, não podiam entreter a ideia de que o divino, o éon divino, pudesse se misturar ao humano enquanto as pessoas estivessem na experiência da carne. Ou seja, como o éon divino foi emanado de uma luz boa, né, de uma luz pura, do bem, ele não podia ter contato com o homem, porque o homem ele era carnal, a constituição do homem é carne, e a matéria, para os gnósticos, ela era má. Então, não podia ter contato entre o divino, o puro, o bom, com a carne impura e má. Então, para eles, para os docetistas, Jesus era apenas uma aparência, porque se ele tivesse sido um homem de verdade, ele era mau também, ele era um pecador. Como movimento, os docetistas negavam a humanidade de Cristo, considerando o aspecto visível como uma mera aparência. Assim, era oposto ao ebionismo, que era prático e ativista. Sutil, tanto nas ideias quanto nos métodos, o docetismo já era um sério problema para os líderes cristãos na época de Paulo e João. Irmãos, olha, as cartas do apóstolo Paulo e as cartas do apóstolo João, de Pedro e dos demais, elas têm um sentido histórico, elas têm um significado histórico, têm um propósito. Por exemplo, quando você vai para as cartas do apóstolo Paulo, né, e encontra um texto como, deixa eu me ver aqui, um texto como esse, Colossenses capítulo 2, versículo 8 ao 9. O apóstolo Paulo diz assim: tende cuidado, para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas,
segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porque nele, Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Quando o apóstolo Paulo ele enfatiza a divindade de Jesus em Colossenses 2, é porque a igreja ela estava passando por problemas no que diz respeito à divindade de Cristo. Falsas doutrinas a respeito da divindade de Cristo e do Espírito Santo, mais posteriormente, começaram a adentrar a igreja. E eles tiveram que combater isso. Voltando mais um pouco, vocês já ouviram falar de um outro movimento, e esse movimento ele aparece na Bíblia. Jesus é contra as ideias e o movimento conhecido como os nicolaítas. Aqui em Apocalipse, no capítulo 2, é dito que os discípulos enfrentaram esse movimento. Em Apocalipse capítulo 2, no versículo 1 até o 7, nós temos aqui a igreja de Éfeso, que é um símbolo da igreja apostólica. E Jesus falando para a igreja apostólica, ele elogia a igreja apostólica, dizendo, tens porém isto, no versículo 6, Apocalipse 2, 6, que odeias as obras dos nicolaítas, a quais também odeio. Quem eram os nicolaítas? O que eles acreditavam? A irmã White, aqui no Comentário Bíblico Adventista, no volume 7, na página 957, lá tem um texto da Serva do Senhor que diz assim, ensina-se hoje, em larga escala, que o Evangelho de Cristo deixou sem efeito a lei de Deus. Os irmãos já ouviram muito isso, não é? Somos salvos apenas pela graça, pela fé. Não precisamos mais obedecer à lei, ou guardar a lei. A irmã White diz que crendo, eles ensinam, que crendo, somos dispensados da necessidade de pôr em prática a palavra. Basta apenas crer, aceitar Jesus e você já está salvo. Não precisa mais guardar a lei. Só que a serva do Senhor continua. Esta, porém, é a doutrina dos nicolaítas que Cristo condenou completamente. Olha, o que era que os nicolaítas ensinavam? Eles ensinavam uma graça barata, uma graça libertina. Eles diziam que bastava aceitar Jesus pela fé e você ficava desobrigado de guardar a lei. E esse pensamento, essa doutrina, juntamente também com as outras doutrinas defendidas pelos nicolaítas, que a irmã White não menciona, mas eu vou mencionar, essas doutrinas, elas eram condenadas completamente por Cristo. E o próprio Cristo fala em Apocalipse 2, versículo 6, que ele odiava as práticas, as obras dos nicolaítas. E, obviamente, que ele também odiava as suas doutrinas. Muitos historiadores e teólogos, eles dizem que o texto de Judas, capítulo 1, versículo 4, se refere aos nicolaítas. E olha o que é que diz a Bíblia, em Judas, capítulo 1, versículo 4. Porque se introduziram alguns, e o apóstolo Paulo tinha falado, lá em Atos, capítulo 20, que iria, surgir alguns dentro da igreja, e aqui em Judas está falando que se introduziram alguns. Eram os lobos cruéis, com novos aspectos doutrinários. E olha o que é que eles fizeram. Porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo. Homens ímpios, note, que convertem em dissolução a graça de Deus. E quem é que converte em dissolução a graça de Deus? É o texto que a serva do Senhor, eu mostrei agora anteriormente, que eram os nicolaítas, que convertiam em dissolução a graça de Deus, dizendo que bastava apenas crer e pronto, não precisava mais guardar a lei. Eles estavam transformando a graça de Deus, que é uma graça redentora, uma graça que nos liberta do pecado, nos salva do pecado, nos dá poder para vencer o pecado. Eles estavam corrompendo essa graça numa graça libertina, de que a gente pode continuar vivendo
dissolutamente, ou melhor dizendo, ainda na carne, fazendo algumas coisas. Só que o texto de Judas 1,4 não para ali. Ele continua dizendo que esses que se introduziram convertiam em dissolução a graça de Deus e negam a Deus. Como assim? Eles negam a Deus? Mas eles negam a Deus na pessoa de quem? Diz aqui, negam a Deus, único, dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Então, os nicolaítas, além de negarem a graça de Deus, transformando ela numa graça barata, eles também negavam a Deus na pessoa de Jesus, negavam ele como dominador e Senhor nosso, como Deus, como fazendo parte da divindade triuna. Então, essa era uma das doutrinas que os discípulos também tiveram que lidar ou contra-atacar no primeiro século, a doutrina dos nicolaítas. Irineu de Lyon, que viveu ali já no segundo século, adentrando já o terceiro século, ele foi discípulo de Policarpo, que por sua vez foi discípulo do próprio apóstolo João. Ele diz assim, em seu livro Contra Heresias, volume 1, página 426. João, o discípulo do Senhor, prega essa fé, que é a divindade de Cristo, e busca pela proclamação do evangelho remover o erro que Cerinto vinha disseminando entre os homens e, muito tempo antes, por aqueles denominados nicolaítas, uma seita daquele conhecimento falsamente assim chamado, que pode confundi-los e persuadir que só há um Deus, para os nicolaítas era uma única pessoa e não três, o qual criou todas as coisas mediante a sua palavra. Enfim, irmãos, eu já estou chegando aqui no fim, só faltam 2 slides, e eu queria, assim, que os irmãos prestassem atenção nesses textos da serva do Senhor, livro Atos dos Apóstolos, página 580, 581, ela diz assim: ao serem essas falsas doutrinas introduzidas, despertavam divergências, e os olhos de muitos deixaram de contemplar a Jesus como o autor e consumador de sua fé. A discussão sobre insignificantes pontos de doutrina e o gosto por fábulas de invenção humana ocupavam o tempo que deveria ser gasto na proclamação do evangelho eterno, do evangelho puro. As massas que poderiam ter sido convencidas e convertidas pela fiel apresentação da verdade eram deixadas sem advertência. A piedade decaía rapidamente e parecia Satanás estar para alcançar ascendência sobre os que declaravam seguidores de Cristo, sobre os que se declaravam seguidores de Cristo. Irmãos, olha o estrago que essas falsas doutrinas estavam causando na igreja primitiva. Parecia que Satanás estava para sentar no pódio da igreja e dominar a situação. Mas, louvado seja Deus, que a igreja sempre, em todas as épocas, teve o seu remanescente e seus portas estandartes. O apóstolo João é um desses. E o apóstolo João diz, em 1 João capítulo 2, versículo 18, filhinhos, é já a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Aí olha o que ela diz, saíram de nós, ou saíram do meio cristão, saíram da nossa igreja, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse, que não são todos de nós. Em 1 João 4, versículo 1, ele diz, amados, não creiais a todo o Espírito, mas provai se o Espírito são de Deus. Porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo o Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo o Espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o Espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já agora está no mundo. O apóstolo Paulo também, como eu já li, disse, tende cuidado, para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade.
Então, irmãos, tenhamos cuidado. Porque, assim, no primeiro século, no segundo, no terceiro e no quarto, assim, muitos ventos de doutrinas a respeito da divindade de Jesus e do Espírito Santo sopraram na igreja. A igreja teve que enfrentar esses problemas. E, assim, o que é no presente já foi. O que há de ser no futuro também já foi. Vai se repetir toda a história. Os mesmos ventos que sopraram no passado soprarão hoje no nosso meio e já sopram, só que de um jeito mais sutil. Verdades misturadas com o erro. Que a gente venha ter cuidado, assim como o apóstolo Paulo advertiu a igreja primitiva, a também ter cuidado. E assim também como João advertia, a provar todo o espírito, porque nem todos eram de Deus. Que a gente possa ter cuidado. Porque muitas pessoas têm ensinado que Jesus foi gerado, que ele teve um começo lá na eternidade passada. E que o Espírito Santo também, ele é uma essência apenas. Ele é apenas um poder, é apenas um espírito incorpóreo. E outros chegam até a dizer que o Espírito é o mesmo Jesus Cristo, fazendo mau uso de alguns textos bíblicos e do Espírito de profecia. Eu peço desculpa se passei do tempo, mas assim, eu vou ter que, em outros momentos, continuar para poder a gente entender também, não só a questão da divindade de Cristo, mas também a questão da divindade do Espírito Santo e saber defender pela Bíblia, pelo Espírito de profecia e pela história as 28 doutrinas da Igreja Adventista do Sétimo Dia que cremos hoje. Só queria aqui, em 10 segundos, mostrar os próximos temas, os possíveis temas que a gente poderia estudar. O primeiro seria a plenitude da divindade e o grande conflito, como eu estou mostrando aqui. O subtítulo, os primeiros ventos e o concílio de Nicéia, no ano 325. O outro subtítulo, o concílio de Nicéia e os valdenses. Como é que os valdenses acreditavam a respeito do Espírito Santo e de Jesus? Porque eu tenho muito carinho e assim muita vontade e empolgação quando estou falando dos valdenses, é porque a irmã White fala no livro Grande Conflito que eles conservaram a verdade apostólica por 1000 anos. Se eles conservaram a verdade apostólica por 1000 anos, ora, eu queria saber o que os valdenses acreditavam a respeito de Jesus e do Espírito Santo, porque o que eles criam era a verdade apostólica. Então, é importante estudar. Outro tema é os pioneiros e a restauração da verdade. Os pioneiros da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E o outro é restaurando a verdade apostólica, porque a verdade tinha caído por terra em cumprimento da profecia de Daniel 8, versículo 12, que falava que o poder representado pelo chifre pequeno iria lançar a verdade por terra e iria prosperar. Então, é necessário a gente estudar e ver na história como foi que o papado fez isso e jogou a verdade a respeito da divindade de Jesus e da divindade do Espírito Santo por terra, e como é que ela foi restaurada já nos últimos séculos pela Igreja de Deus dos últimos dias, a Igreja Adventista do Sétimo Dia. E o outro tema seria a apostasia alfa, a história, e o outro, a apostasia alfa, as implicações, e o último, a divindade na Bíblia. Que Deus nos abençoe e que Deus...